Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Informação de utilidade pública do dia, certo? O café segundo o Ayurveda. Bom, primeiro é preciso deixar claro que existem diferentes qualidades de café. E o café, assim como todas as ervas no Ayurveda, tem potencialmente uma ação terapêutica e potencialmente uma ação venenosa, desequilibrante de Vata, Pitta e Kapha. Ok? Então, o que o café prioritariamente faz no nosso sistema? Ele pega reserva de energia do nosso sistema e disponibiliza isso de uma maneira muito abrupta no nosso sistema sanguíneo. E aí a gente fica accelerated, a gente fica mais ativo, mais agitado. Porém, fique bem claro, assim, sublinhe essa parte, o café, ele libera uma quantidade de energia que existe estocada no nosso sistema, ok? O café não nos traz energia. O café, ele chega no banco e rouba nossa conta corrente, certo? Se na nossa conta corrente não tem nada, o café não faz nada, certo? Não tem aquela sensação, então vou tomar mais um café, mas o café já não está dando mais resultado. Por quê? A tua conta corrente está vazia naquele momento. O que a gente chama dessa conta corrente? A gente chama de ojas, que é a nossa capacidade de prana estocada, certo? Então, por definição, essa forma como a gente toma o café hoje em dia, não é uma forma do café arábico. Essa forma como a gente toma o café hoje em dia, ela envelhece o nosso sistema. Deixa os nossos cabelos mais frágeis, deixa os nossos dentes e ossos mais frágeis, deixa a nossa mente mais agitada. Basicamente, o que o Ayurveda a gente chama de agrava vata. Porque o café, ele é muito amargo e ele é muito adstringente, ainda que ele também seja ácido. Certo? O que isso significa na prática? Isso significa que ele deixa o nosso corpo com uma sensação maior de espaço. Ele aumenta o vata nesse sentido. E ele também deixa com mais movimento, certo? São as naturezas dos atributos do café a partir desses gostos. Eu não vou explicar isso detalhadamente aqui porque não é um curso especificamente. Mas, de uma maneira geral, o que o café faz é deixar a nossa mente um pouco mais alerta e deixar o nosso movimento cerebral um pouco mais rápido, às custas da nossa energia vital estocada, certo? Então, ele parece um mocinho, mas no médio prazo, todo mundo tem claro que você precisa aumentar a quantidade de café para ter aquele mesmo resultado. Ou simplesmente ele para de ter aquele resultado. E para mesmo. Ele para de ter o resultado benéfico dele, mas ele continua tendo efeito maléfico dele. Qual é o resultado maléfico dele? Vai fazendo com que o nosso corpo, ao longo do tempo, diminua a capacidade de foco e concentração, diminua a nossa capacidade de segurança, diminua a nossa sensação de aterramento, justamente porque ele não tem os atributos mais do que a gente chama de espaço e movimento, certo? O café, de alguma forma, tira a gente do chão, ok? Primeira solução ayurvédica para quem está achando isso tudo uma situação bastante traumática de ficar escutando essa quantidade toda de coisa. Como a gente já comentou aqui, misturar uma proporção de 1:1 de cardamomo e noz moscada. Cardamomo. Que é um tempero que, pelo menos nas cidades grandes do Brasil, a gente consegue encontrar. E usar isso em pó, porque a fava é uma coisa que, mesmo que você bata, fica o fiapo. O cardamomo, ele é um primo mais nobre da erva doce. Okay? Ele tem a principal característica de harmonizar a vata. O café, ele, dadas as características que a gente falou, ele no Ayurveda, na mente, ele tem o efeito de rajas, de gerar excitação, mas não de gerar dinamismo. Entenda bem a diferença, certo? Excitação é você toma um café, aí você volta para o trabalho, você faz isso, faz aquilo outro, mas quando você vê, a produtividade foi baixa. O café, ele aumenta a tua capacidade de ação sem aumentar a tua produtividade, ok? E ao longo do tempo as pessoas aumentam a dose de café e a produtividade cai, certo? Isso é nítido, né? Não preciso ficar muito polemizando nesse assunto, porque as pessoas sabem que o café deixa eles aprisionados na vida, ok? Bom,
Aí o que a gente faz? A gente mistura com essa dose de noz moscada e cardamomo para que o café ele fique um pouco menos desbalanceado. A noz moscada traz efeito de grounding, de fazer com que a gente mantenha o pé no chão, que é uma das características da noz moscada. E o cardamomo traz um efeito de sattva, que é de foco, centramento, certo? Então a gente deixa aquele atributo ultra rajásico de muita agitação e muito fazer. O café, ele passa a ser um pouco mais equilibrado, certo? No Ayurveda a gente tem uma outra erva famosa nesse mesmo princípio de ação que o café tem, que é o Acorus calamus, que a gente chama de Vachal, ok? Que é muito usado para oratória, tem um monte de aspecto de fazer com que a nossa mente esteja mais sensível, etc. e tal. Mas mesmo o Vachal, que seria, digamos assim, entre aspas, o café ayurvédico, não é usado separadamente, ok? Porque o que de bom a gente tem no café? Ele aumenta o fluxo no nosso sistema. O que a gente tem de ruim no café? Ele diminui a capacidade de coordenação no nosso sistema. Solução mágica, lapisinhos na mão. Temos o tônico Vata. O tônico Vata, dessa forma como eu vou colocar agora, ele ajuda a gente ter todas as características do café que são benéficas de uma maneira continuada. Porque ele ajuda a estimular o nosso sistema a se organizar naquele sentido. Enquanto que o café desorganiza o nosso sistema nesse sentido de agitação, ok? Então, 5 partes ou 50 gramas de tríbulos terrestres, 30 gramas ou 3 partes de centelha asiática, 20 gramas de cálamo aromático ou 2 partes, 20 gramas de cravo, e esse cravo pode ser cardamomo, 20 gramas de gengibre, esse gengibre pode ser erva doce. Isso é um composto que a gente consegue trazer todos os efeitos benéficos do estímulo, porque essa mistura do cálamo aromático com a centelha asiática deixa a gente com a nossa inteligência mais dinâmica, ok? Mas de uma maneira equilibrada. E o tríbulos terrestres, ele está dando sustentação ao processo. A erva doce, o cardamomo, o cravo, o gengibre, dependendo do que for para a pessoa, por exemplo, o cravo é para as pessoas de constituição mais cafa, a erva doce para as pessoas de constituição mais pita e assim vai, permitem que a gente tenha a digestibilidade desse composto, certo? Então a gente com isso, é claro que nem em todo lugar do Brasil a gente consegue encontrar todas essas coisas, mas no Rio de Janeiro, lá no Herborista, consegue, certo? Então isso é uma forma mais simples da gente ter um café em casa. Como é que a gente faz isso se transformar no que eu chamo de tônico walk e foco? Em vez da gente simplesmente fazer uma infusão, que é jogar água quente ali em cima, a gente deixa isso fervendo em fogo baixo por 15 minutos e faz uma redução. Porque aí todos os atributos mais escondidos dessas ervas se tornam disponíveis por um aumento de energia cinética dentro deles através do fogo, ok? Ao contrário do café, isso não tem o predomínio dos atributos do amargo, certo? Porque o tríbulos terrestres traz mais essa noção de grounding, de ter esse pé no chão. Então é como se você ligasse a turbina, mas você mantivesse a roda no chão. Enquanto que o café é um foguete que vai para a estratosfera e depois você fica lá, onde é que eu estou, saído de órbita. Não é mais ou menos essa sensação? Então o que a gente precisa fazer é assim, estamos precisando estar com o nosso sistema mental um pouco mais dinâmico, o tônico Vata ele faz isso com foco. O tríbulos terrestres mantém o foco, a coesão no sistema, piloto de Fórmula 1, ok? O ideal seria, ideal ayurvédico, aí vamos já assim para o mundo perfeito, tomar isso com açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo direciona isso mais para os setores de Vata e com um pouco de ghee, certo? Aí, meu amigo, você vira um gênio. E você pode fazer isso nessa decocção uma quantidade maior e ficar tomando ao longo do dia, deixando numa garrafa térmica. Principalmente para o pessoal que fica estudando muito tipo matemática, essas coisas muito abstratas. Isso mantém a mente com um elemento de terra, de chão, de a pessoa ainda saber quem é. E não ficar aquelas pessoas assim
como é que era o nome daquele filme que era com Russell Crowe? Aquele Gênio Indomável, né? Que fica muito assim brilhante e tal, mas descolado da realidade, certo? Então o café aumenta a ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico, paranoia, todos esses agravamentos do que o Ayurveda chama de pranavayu, certo? Na nossa mente a gente precisa ter um fluxo de descarga energética, neuronal, num ritmo adequado. Se ele está muito superexcitado, isso provavelmente depois vai levar ele para um movimento letárgico, que é o que acontece com o café. Ai, preciso de um outro café. Ai, preciso de um outro café. A gente sempre precisa de um outro café porque ele está consumindo odres. E quando a gente, que é essa forma do prana estocado. Quando a gente toma o café ayurvédico nesse sentido, com essas ervas, com açúcar mascavo, com ghee, a gente está botando odres dentro do sistema. Está botando Agni com aquelas ervas para a gente metabolizar e está dando campo de ação. Então a gente não chega no jogo só com o atacante. A gente chega com o meio campo, a gente chega com a defesa e a gente chega com o goleiro. Aí o time todo joga bem. Se você quer só deixar o atacante atuando sozinho, aquilo vai ficar um jogo desequilibrado, certo? Então a ideia é você conseguir ter uma forma de performance mental bastante afiada, que o Vajra e a centelha asiática vão estar dando esse sentido, com sustentação, com tríbulos, com metabolismo, com aquelas outras ervas lá, a erva doce, o cardamomo, o gengibre, o cravo, e com o açúcar mascavo e o ghee. Fica gostoso, é quase que fosse assim um Nescauzinho. E para as pessoas que não têm uma constituição que tenha tendência a acumular muito mais muco, você pode ferver isso no leite de uma boa, tá? Vai ferver no leite com umas castanhas, etc. Então, é uma ótima forma do Ayurveda nutrir o processo mental que a gente chama de média. O Ayurveda tem um campo de desenvolvimento muito forte para as pessoas que têm um processo de desgaste mental muito exacerbado e que precisam estar com a mente afiada e que precisam repor isso, certo? E na nossa medicina, na nossa sociedade, isso acabou sendo café por questões econômicas, sociais, políticas, etc. e tal. Mas a gente fica escravo do café até hoje em dia, certo? O Brasil parece que ficou independente, mas a gente continua escravo do café. Se a pessoa não tem acesso a essas ervas, etc. e tal, um substituto menos ruim em termos de agravamento de vata é a cevada. Você fazer o café de cevada tem um efeito de um gosto parecido do café, só que ele não tem efeito estimulante do café, certo? É para a pessoa que quer parar de tomar café, mas ainda tem necessidade de tomar alguma coisa preta ali, ok? Então, isso são algumas dicas para a gente conseguir entender o que o café faz de bom no nosso sistema, aparentemente, o quanto de mal ele faz no nosso sistema que a gente não percebe, e quais são as soluções do Ayurveda para que a gente consiga ter acordado, dinâmico, mente focada, capacidade de estudo, de uma forma, uau, que foco, mas sem que isso fique consumindo a nossa reserva. O que as pessoas fazem? No momento que acaba a conta corrente, elas aumentam a dose de café para ir para a poupança. Só que essa entrada na poupança já é um processo que envelhece ainda mais o sistema. Veja bem, não é que é aqui para ser contra o café. O café ele pode ser tomado de uma maneira ayurvédica, aqui e ali, fora de um horário vata da tarde, como uma coisa assim mais para o seu prazer, etc. e tal. Mas em termos dessa atividade de função, é uma péssima escolha para a sua saúde. A gente tem solução muito mais inteligente e barata no Ayurveda. Ok? Ficou claro um pouco essa digressão sobre o café? Mas importante, né? Vai fazer sucesso esse vídeo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!